Bom, hoje nós vamos começar a trabalhar o contexto relacionado ao sistema imunológico, certo? O sistema imunológico que é o primeiro conteúdo do livro 3 de vocês. Então, vocês já estão de posse do livro 3. E aí a gente vai começar a falar de todos os mecanismos de defesa que o nosso organismo ele dispõe, tá? Então, a gente vai ver Não é os a tipos... correção das outras atividades hoje. Como, Isaac? Você tinha botado na última semana lá pra gente fazer a 6, 7, a 8, a 9 e a 10 da 513 Sim, na semana mas passada. porque até então não estava com o material, mas aí a gente vai adiantando a parte do material, essa parte de explicação, e depois a gente entra na resolução de atividades, certo? Sem contar que, como eu falei anteriormente, vocês têm lá na plataforma Avassai os conteúdos relacionados aos capítulos anteriores que nós trabalhamos, certo? Deixei com uma semana de prazo, tá? Para que vocês possam ter aí um tempinho hábil para poder dar conta desses conteúdos, ok? Então, como eu estava dizendo, a gente vai trabalhar parte do sistema imunológico, tá? Sistema de defesa e quais são os mecanismos de defesa que o organismo ele vai apresentar. Então, cada tipo de antígeno, que seria qualquer corpo estranho no nosso organismo, ele vai desencadear uma reação diferente, com um anticorpo diferente, tá? E a gente vai ver quais são os tipos de imunidade, quais são as células e os órgãos que agem no sistema imunológico, tá? Imunidade primária, imunidade secundária, o que é imunidade humoral, imunidade celular, certo? Então, a gente vai ver o que é os tipos de imunização, tá? Imunização ativa e imunização passiva. Então, tudo isso está relacionado com o sistema imunológico, tá? Vou iniciar aqui a transmissão de tela e quando iniciar a transmissão de tela eu fico sem conseguir visualizar os que estão tentando entrar, certo? Aí vocês, por favor, me avisem se tiver alguém na sala de espera, ok? Pronto, tá aqui, certo? A parte relacionada com o sistema imunológico, tá? Deixa eu só desativar aqui a câmera. Pronto. A tela tá saindo legal aí para vocês? Sim, dá pra ver o slide. Beleza, então. Então, o sistema imunológico em si, ele vai ser o nosso meio, tá? De proteger o organismo contra qualquer tipo de agente invasor. Qualquer agente invasor vai ser chamado de antígeno. E os antígenos, eles desencadeiam, tá? Uma reação de produção de anticorpos, tá? Então preste atenção nisso aí. Antígeno vai ser o corpo estranho, os anticorpos vão ser a resposta do meu organismo a esse corpo estranho. Tá? Então, tem dizendo que o nosso meio é povoado por uma multidão de micróbios, bactérias, fungos, vírus, muitos dos quais são patógenos. Então, cada ser humano está sujeito a todo momento a ser infectado por esses micro-organismos. E aí o sistema imunitário intervém, obrigando a que se desencadeiem mecanismos para combater essa infecção. Atualmente, a gente está passando por isso. Tá? Estamos no meio de uma pandemia gerada por um vírus, tá?
E até então não existe uma cura, uma vacina, algo definitivo, um medicamento, algo que atue diretamente sobre esse vírus, né? Na realidade, o que se faz é o controle dos sintomas, tá? E espera o sistema imunológico do indivíduo reagir. Então, basicamente, o que vai acontecer é a produção de anticorpos pelo meu sistema imunológico para poder combater o COVID. Tá? Então, caso uma pessoa seja infectada, não existe nenhum tipo de medicamento que vá neutralizar o vírus ou inviabilizar o vírus. Ainda estamos em testes, tá? Nas vacinas, tá? Algumas já estão bem avançadas, mas até então não se tem essa cura através de algum tipo de medicamento. Tá? Então, basicamente, o que vai se fazer é controlar os sintomas que o indivíduo ele for apresentando e esperar o sistema imunológico reagir, que ele vai produzir os anticorpos e vai, por si só, eliminar o vírus. A partir daí, ele passa a ter a informação de como combater aquele vírus. E aí ele desenvolve o que nós chamamos de memória imunológica. Tá? É mais ou menos assim que funcionam as vacinas. Lá na frente a gente vai ver como que é a ação de uma vacina. Tá? Então, órgãos do sistema imunitário. A gente pode utilizar o termo imunitário ou imunológico, tanto faz, tá? Então, a gente tem os órgãos linfonoides primários, tá? Que é o timo, a medula óssea, tá? Então, na medula óssea, especificamente, a gente vai ter a formação de glóbulos sanguíneos, especificamente os glóbulos brancos, que atuam na defesa direta do organismo, tá? E os órgãos linfonoides secundários, que é aonde as células produzidas lá na medula óssea e no timo, elas acabam passando por um processo de maturação e diferenciação, tá? Eu tenho vários tipos de glóbulos brancos, cada um dos quais estão associados a um tipo de resposta imunológica específica, tá? Então, os órgãos linfonoides secundários são o baço, tá? Gânglios linfáticos, as amígdalas, tá? E o tecido linfático como um todo. Por quê? É no tecido linfático ou no sistema linfático onde vai haver a circulação, tá? Da linfa, que nada mais é do que os glóbulos brancos em si, tá? Que vão estar em circulação no nosso organismo. Não sei se vocês já ouviram falar, isso no interior é muito comum, tá? Que, sei lá, eventualmente alguém tem uma estrutura ou sei lá, é comumente chamado de íngua. Não sei se vocês já ouviram isso aí, tá? É, E aí, isso aí nada mais é do que um linfonodo, certo? Um linfonodo que está tá aparecendo uma mensagem para botar um negócio. Não tem ninguém aqui. Sim, então tá aí, né? As ínguas nada mais são do que nódulos linfáticos, tá? E esses nódulos vão estar principalmente na região axilar e na região inguinal, ou seja, na virilha e embaixo das axilas. Tá? Caso haja algum tipo de inflamação, sei lá, aqui no braço ou na perna, os nódulos linfáticos mais próximos da área, eles vão ser ativados para poder aumentar a quantidade de glóbulos brancos e maturar também esses glóbulos brancos, para que eles atuem na defesa. E aí esses nódulos linfáticos, ou na região inguinal ou na região axilar, eles vão aumentar de tamanho, gerando assim o que a gente vulgarmente chama de íngua, tá?
Leucócitos. Leucócitos, leuco quer dizer branco, citos quer dizer células. São células incolores, são os glóbulos brancos do meu organismo, tá? E aí os glóbulos brancos têm a função de defesa. Acho que isso aí vocês lembram lá do primeiro ano, quando a gente trabalhou a parte de tecido, né? Quando a gente falou de tecido sanguíneo. Então, são células circulantes no sangue, na linfa intersticial ou ainda na linfa circulante. Tem a capacidade de se deformar e penetrar entre as células da parede dos vasos capilares, atravessando. Ó. Esse processo aí é interessante por quê? Porque os glóbulos brancos eles estão circulando dentro do vaso sanguíneo ou dentro do vaso linfático, tá? E aí, ele precisa atravessar, ele precisa atravessar o vaso sanguíneo. E aí, para atravessar, ele precisa mudar a sua forma, tá? E para atravessar, ele realiza um processo chamado de diapedese, tá? Então, a diapedese é a saída dos glóbulos brancos do sistema circulatório e a sua, como eu poderia dizer, ele vai ser direcionado para uma área onde esteja ocorrendo uma provável infecção, certo? Então, apresenta a superfície da membrana glicoproteínas específicas que funcionam como receptores. Isso aí é normal e natural em qualquer célula, que é o que nós chamamos de glicocálix, tá? E os glóbulos brancos, eles vão começar a identificar as outras células. Se houver compatibilidade do glicocálix, quer dizer que a célula faz parte daquele organismo. Se esses glicocálix forem incompatíveis, significa que é uma célula estranha e aí inicia-se um processo de resposta imunológica, tá? Então tá aí, ó, os tipos de leucócitos, como eu disse a vocês, existem vários tipos, cada um dos quais com uma função diferente. Eu tenho os granulócitos e os agranulócitos, tá? Isso tem a ver com a sua estrutura na microscopia, tá? O que apresentam grânulos, logicamente, são granulócitos. O que apresenta a superfície interna lisa são os agranulócitos. E aí eu tenho eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, tá? Cada um desses tipos de glóbulos brancos, eles vão estar associados a uma função específica no organismo. Lembrando que não vou ter um único tipo de glóbulo branco funcionando no meu organismo. Eu vou ter vários tipos de glóbulos brancos funcionando simultaneamente, certo? De modo que eu não vou ter só o eosinófilo, eu não vou ter só o basófilo. Eu vou ter todos eles, só que alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade, dependendo do tipo de infecção que eu estiver em curso no organismo, tá? Resposta imunitária. Então, basicamente, quem vai ser o sentinela, digamos assim, quem vai dar o pontapé inicial no nosso processo de resposta imunológica são os linfócitos, tá? E especificamente os linfócitos T. Então, eles é quem identificam a partícula estranha e são eles que meio que soam o alarme, dizendo assim, ó, tem uma bactéria aqui. E aí, os glóbulos brancos específicos para combate às bactérias vão ser acionados. Ou tem uma partícula estranha, sei lá, um antígeno qualquer, poeira ou grão de pólen, que pode desencadear uma reação alérgica, por exemplo. E aí ele vai acionar os glóbulos brancos específicos que estão associados às respostas imunitárias a alergias, tá? Então, fagócitos são células também extremamente importantes do nosso sistema imunológico, porque ela vai ter a capacidade de fagocitose, daí o nome fagócito. O que é a fagocitose? Englobamento de partículas. Então, o que é que o fagócito vai fazer? Ele vai ser direcionado para a área onde está acontecendo a infecção. Vamos supor que eu tive um corte e esse cortezinho ele foi infeccionado por bactérias. E aí tem bactérias se desenvolvendo lá, certo? Os fagócitos vão ser encaminhados àquela área e lá chegando, eles vão começar a fagocitar e digerir as bactérias. Só que os fagócitos, eles têm tantos lisossomos, para quem não lembra, os lisossomos
são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. E aí eles têm tantos lisossomos, mas tanto lisossomo, que eles digerem a si mesmo. Então, eles vão digerir a partícula estranha, que eles estão englobando, e eles vão digerir a si mesmos, tá? E aí, quando eles digerem a si mesmo, logicamente, eles morrem, tá? Quando eles morrem, eu vou criar uma área onde eu vou ter resíduos do micro-organismo, que já está neutralizado por conta da digestão, e resíduos das células que foram digeridas pelos seus próprios lisossomos, pelas suas próprias organelas digestórias, tá? E isso vai formar uma massa, né, meio viscosa de cor branco amarelada que a gente chama vulgarmente de pus, tá? Então, o pus nada mais é do que resíduos de glóbulos brancos mais resíduos de micro-organismos inativados por esses glóbulos brancos. Então, uma área que produz o pus significa que é uma área que reagiu àquele micro-organismo que estava tentando adentrar ao organismo. Tá? E se muitos acabarem morrendo, assim? Mas aí, Isaac, tem aquela questão de vai morrer com certeza. Só que imediatamente a minha medula óssea ela já vai produzir mais glóbulos brancos. Então, a partir do momento que os linfócitos eles dão o sinal de uma infecção, minha medula óssea ela já inicia o processo de aumento do número de glóbulos brancos. Tanto que quando você vai fazer um hemograma, que é um exame de sangue, tá? O médico ele consegue determinar se você tem ou não algum tipo de inflamação, tá? Ou algum tipo de infecção em curso, somente olhando o número de glóbulos brancos. Não sei se vocês já viram lá, quando você pega o hemograma, tem lá. É série vermelha, série branca, plaquetas e tal. E aí sempre tem o que nós chamamos valores de referência, tá? Eu não sei aqui quais são os valores de referência para nós seres humanos e também varia de acordo com a idade e tal, de acordo com o sexo também. Mas, por exemplo, tu tem que ter entre 10.000 e 16.000 glóbulos brancos, tá, por milímetro cúbico de sangue, tá? Se você tiver com essa quantidade abaixo de 10.000, significa que você está com deficiência imunológica, tá? Se você estiver com essa quantidade acima de 12.000, significa que você tem mais glóbulos brancos que o necessário e isso quer dizer que o teu organismo está respondendo a algum tipo de agente patogênico, tá? Então, os valores de referência mínimo e máximo são justamente para isso. Se tiver abaixo do valor mínimo, significa que você está com deficiência imunológica, está com a imunidade baixa, tá? Se você estiver acima do limite máximo, significa que você tem mais glóbulos brancos que o necessário, ou seja, o teu organismo está reagindo a algum tipo de agente estranho, de algum tipo de antígeno, né, que é alguma partícula estranha, alguma partícula invasora, tá? Então, agentes estranhos invadem o organismo, como agentes patogênicos, células envelhecidas, células defeituosas, que podem ser células cancerosas, células lesionadas, marcadores celulares, como glicoproteínas que existem na superfície das membranas, né? No caso, o glicocálix, que pode estar alterado. Qualquer um destes, tá, são agentes que desencadeiam uma resposta imunitária, tá? E aí, o meu organismo ele vai reagir para neutralizar esse agente estranho, para, de alguma forma, se livrar das células envelhecidas, cancerosas ou lesionadas, certo? Ou aquelas que tenham algum tipo de defeito no seu glicocálix, enfim. Então, todo e qualquer tipo de partícula estranha ao meu organismo tem a tendência de ser eliminada, certo? Meu organismo ele só vai manter aquilo que fizer parte dele. Qualquer coisa que não faz parte do organismo é um antígeno, é um corpo estranho, ok?
Os mecanismos de defesa, aí a gente tem as defesas não específicas e as defesas específicas, tá? Qual que é a diferença entre elas? A gente vai ver bem detalhado lá na frente. Mas em ambos os casos, a função, e de cara dá para ver que é defender o organismo. Se é defesa, é imunidade, beleza. Só que eu tenho um tipo de defesa que vai agir sobre uma bactéria específica, um tipo de defesa que vai agir sobre um vírus específico, eu tenho um tipo de defesa que vai agir sobre um antígeno específico, um alergogênico qualquer específico, tá? E eu tenho um tipo de defesa que pode barrar qualquer coisa. Quer ver o maior órgão que nós temos e que atua na defesa do nosso organismo? A pele. Tá? A pele é a primeira barreira que nós temos que impede a penetração de bactérias, de vírus, de protozoários, de partículas de poeira, de grão de pólen, de qualquer coisa. Tá? E aí o que acontece? A pele é uma defesa não específica. Por quê? Ela não vai combater especificamente um tipo de antígeno. Ou, no estômago, nós temos os ácidos estomacais. A gente tem na saliva, tá? Também. A amilase salivar, algumas substâncias. E essas substâncias, por exemplo, se um vírus cai no meu trato digestório, lá no estômago, vai ser digerido. Se a bactéria cai, vai ser digerida, tá? Se um esporo de um fungo cai, vai ser digerido, certo? Então, o ácido estomacal é uma defesa não específica, ele vai atuar em tudo. Mas, por exemplo, se eu tenho anticorpos para o Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano, esse anticorpo vai atuar especificamente sobre essa bactéria e não vai atuar sobre nenhuma outra. Então, essa é a chamada defesa específica, tá? Então, a defesa não específica tá aí. A imunidade inata é composta por todos os processos envolvidos nos mecanismos que defendem o organismo de forma não específica contra o invasor, tá? Então, defesa não específica ou imunidade inata. Estes mecanismos desempenham uma ação geral contra corpos estranhos, dependendo da sua natureza, ou impedindo sua entrada no organismo, ou destruindo-os quando penetram no mesmo, tá? Então tá aí, ó, processo de defesa inata ou defesa não específica, como barreiras anatômicas, a pele, o ácido gástrico, a saliva, lágrima, muco, pelo das narinas. Então, são barreiras não específicas, elas vão barrar tudo, tá? A resposta inflamatória já é traduzida por uma sequência mais complexa de acontecimentos que visam inativar ou destruir agentes invasores, tá? E aí eu vou ter primeiro a vasodilatação para que haja um fluxo sanguíneo maior na área e assim cheguem mais glóbulos brancos, tá? E alguns efeitos da reação, tá? Que é a vermelhidão, que a gente chama de rubor, o calor, que é a questão de ficar um pouquinho mais aquecido na área, tá? O edema, que é a inflamação, e a dor, logicamente, que é uma reação do organismo. A reação sistêmica vai ser o aumento do número de leucócitos para o combate a esse tipo de inflamação e febre, tá? Que é o aumento da temperatura visando neutralizar as proteínas desse agente invasor decorrente de sua desnaturação. A defesa específica, aí é onde está. Eu vou ter especificamente antígenos que vão desenvolver ou vão estimular o desenvolvimento de anticorpos que vão agir apenas sobre aquele tipo de antígeno. Então, uma ação específica sobre determinados agentes estranhos. Esses agentes estranhos são chamados de antígenos, tá? Então, são componentes moleculares estranhos que estimulam uma resposta imunitária específica, especificamente os linfócitos, tá? Linfócitos B e linfócitos T. Daí, por exemplo, eu posso ter um antígeno, que é o grão de pólen, e eu vou ter um anticorpo ou uma reação imunológica específica para o grão de pólen, tá? Eu posso ter, tá aqui embaixo, toxinas bacterianas. E aí eu vou ter antígeno sendo a toxina bacteriana
e eu vou ter uma resposta imunológica específica para esse tipo de toxina, tá? Eu vou ter hemácia de outros indivíduos, no caso, uma transfusão sanguínea, e eu vou ter a resposta imunológica específica para essas hemácias. Tanto que, lembra que a gente viu, não sei se vimos com vocês, mas eu acho que sim, aquela questão de doação de sangue, quem pode doar para quem não pode doar e por que não pode doar, tá? Eu acho que se a gente não viu lá no primeiro ano, a gente vai ver agora porque é a parte que envolve mais um contexto relacionado com genética, tá? E aí a gente vai ver, mas eu acho que a gente viu o sistema ABO e viu a questão de doação de sangue e tudo mais, certo? Então, a defesa Bem, agora estou em específica... dúvida uma coisa. E se um cara com diabetes, por exemplo, precisar de uma transmutação de sangue? Tá, eu acho que vocês entenderam. Ele vai ter que dar sangue normal ou vai ter que dar algum sangue especial assim pra ele? Não, é o mesmo sangue, sendo que tem que ser o mesmo grupo sanguíneo. Se ele for do grupo A, ele vai ter que receber do grupo A ou do grupo O. Se ele for do grupo AB, ele pode receber de qualquer grupo sanguíneo, tá? Se ele for do grupo B, ele pode receber do grupo B e do grupo O. Se ele for do grupo O, só pode receber também do grupo O, certo? Então, não existe um tipo de sangue específico em relação ao fato dele ser ou não diabético, tá? E sim o grupo sanguíneo que esse cara ele vai ter, certo? Então, não envolve muito essa questão do diabetes, ok? Temos 4 minutos ainda aqui, o bicho tá dando aqui 4 minutos e 20 segundos. E basicamente a gente vai ver um pouco sobre aonde os glóbulos brancos se formam e na próxima aula a gente vê como esses glóbulos brancos funcionam, tá? Então, na medula óssea vermelha, no interior dos ossos longos, tá? Eu vou ter os linfoblastos, eu vou ter a medula óssea, que vão formar os linfócitos B, e também eu vou ter esses linfoblastos indo para o timo, onde vão dar origem aos linfócitos T, tá? Então, eles desenvolvem receptores, tornando-se células imunocompetentes, ou seja, células que vão estar imunologicamente ativas. Passam para a corrente sanguínea, podendo migrar para o tecido linfóide secundário, ou seja, ele vai cair na corrente sanguínea e pode ir para o tecido linfóide, que é o sistema linfático como um todo, certo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente quais são os glóbulos brancos, tá? E quais as funções que estão associadas a cada um desses glóbulos brancos, tá? Então, o carinha aqui já está dizendo que tem apenas 3 minutinhos, tá? Volto a lembrar vocês, já está na plataforma Avassai o materialzinho relacionado ou melhor, as atividades relacionadas aos capítulos anteriores, tá? Daí vocês vão ter, eu acho que eu coloquei de hoje até dia 14. Então vocês têm uma semana inteira aí, 7 dias para fazer. Se eu não me engano, vocês têm 3 atividades para fazer, tá? Então são 3 atividades com 6 questõezinhas, dá para fazer Tem tempo tranquilo de demais boa. pra fazer? Como é? Tem tempo demais pra fazer? Tem. Aí, para mim, seria interessante que vocês fizessem o quanto antes. Por quê? Porque eu vou pegar essa nota que vocês vão ter do AVA, tá? Aquele relatóriozinho que ele gera para mim, e eu vou juntar com as notas que vocês já têm para a gente poder fechar tudo do segundo bimestre, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Próxima semana a gente dá continuidade a essa parte desse sistema imunológico, que é extremamente importante, e aí a gente vai ver a ação dos glóbulos brancos, como que cada um deles vai agir no organismo, e na aula seguinte a gente vai ver a questão de doenças autoimunes, tá? O que é, como acontece, quais são, enfim. Talvez, se der, até na próxima aula dá para a gente ver tudo isso, os glóbulos brancos e a parte de doenças autoimunes, tá? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, tá? E aí, na próxima semana, a gente se vê de novo, ok? Então, um beijo para todo mundo, bom final de semana e até a próxima semana. Valeu, galera!